Oiê, o Por Onde Andei tá na área, o seu podcast favorito para falar sobre viagem e gastronomia. Eu sou a Bárbara e antes de começar esse episódio, eu tenho um aviso importante. O Instagram do podcast vai ficar inativo, então a partir de agora, todos os conteúdos relacionados ao podcast serão publicados no meu perfil pessoal, que é o @Barbara_Pereira. O perfil Por Onde Andei Cast não vai ser fechado nem deletado, então pode ficar tranquilo que todas as dicas já publicadas por lá continuarão disponíveis para você acessar quando quiser. O que muda é a publicação, que passa a ser feita somente no meu perfil. Então, caso você goste do podcast, e eu imagino que sim, já que você está aqui, te convido a seguir o @Barbara_Pereira e ficar por dentro de tudo relacionado ao Por Onde Andei. Vamos começar o episódio de hoje, que é com a participação de um casal maravilhoso que tem um perfil super inspirador de viagens. Então sejam bem-vindos, Biel e Bru, do Meta Rara. Inclusive, eu pronunciei certo? Só pra gente começar já fazendo uma pergunta, né? Começar o papo já perguntando se eu tô pronunciando certo. Tá certo, é Meta Rara mesmo. Nossa, muita gente tem essa dúvida. É sempre assim, ninguém sabe o que significa, ninguém sabe como fala. Mas é Meta Rara, tá certinho. Obrigada, muito bom participar aqui do podcast e estamos felizes em poder conversar com você. Aproveitando então que a gente falou do nome do perfil de vocês, eu queria saber quando que vocês criaram o perfil, por que vocês criaram, qual é o significado realmente do nome. Queria que vocês compartilhassem desse início, desse trabalho para vocês. Olha, vou começar pelo por que começamos com o projeto. Nós trabalhávamos em empresas, lojas, né, no mundo corporativo, e quando começou o Covid, a gente enfrentou algumas dificuldades em relação ao emprego, perder funcionário, ter gastos extras. Eu acabei sendo demitida da empresa, então a gente começou a se questionar por muitas coisas, questionar o modo como a gente vivia, onde nós queríamos gastar o nosso dinheiro. Na época, eu estava investindo em uma faculdade nova, uma pós-graduação na Espanha. E era uma... Não, a ideia é muito legal poder fazer uma pós, etc. Mas, eu comecei a me questionar. Gente, esse dinheiro que eu vou gastar na pós, na viagem, na mudança, em tudo, eu posso pegar esse dinheiro e ter uma experiência comigo, gastar comigo em relação a prazeres, né, de viagem, etc. E eu comecei a perceber que muitas vezes, quando você está em uma empresa, o currículo é importante, mas não é tudo, sabe? E então eu comecei a pegar um pouco de birra, assim, sabe? E querer investir mais em mim. O Gabriel também tinha lojas que acabaram não dando certo em uma certa época por conta do Covid. E a gente se questionou muito, né? Onde que a gente está investindo o nosso dinheiro? Onde a gente está colocando? Porque ele colocou todo o dinheiro dele na construção de algumas lojas. Então, que acabaram não indo para frente com o Covid, né? O Covid, na verdade, veio meio que chacoalhar, assim, todo mundo, principalmente a gente. Até hoje a gente pensa muito na vida, no cotidiano das pessoas, né, que estão nesse mundo corporativo ou que estão nos negócios, de que elas investem muito em coisas, né, o tempo todo. Então, assim, por mais que a pessoa ganhe mais, ela continua investindo mais e mais em coisas e menos nela mesma, né? Então a gente deu esse clique, assim, e a gente começou a ver até documentários sobre minimalismo, quantas roupas você precisa realmente ter, né, para você, né, viver uma vida boa, quantas coisas você precisa ter para viver uma vida boa, e não gastar o dinheiro em coisas e sim em experiências. Então a gente acabou virando essa chave e buscando essa vida de viajar mesmo, entendeu? E aí eu acho que daí que também aí surgiu a ideia de começar a viajar, que foi, né, uma ideia foi levando a outra, e daí também que tem um pouco do nosso nome, que é Meta Rara, que vem do budismo. São duas palavras, na verdade. Uma se chama Meta e a outra se chama Ahara. E aí o Gabriel que teve a ideia de juntar
As duas. as duas e criar o Meta Rara. É, Meta muita gente acha que é até meta rara, tipo assim, meta rara como se fosse uma meta rara, em sabe? Em português mesmo. Eu português. pensei isso por um momento. Então, o bom é que ficou isso, Fica sabe? também, Tipo, a gente até deixa rolar isso, porque, também pode ser. porque o pessoal até brinca com a gente, nossa, um dia eu vou ter essa meta rara aí, tá? Mas não é isso, sabe? É É. tipo assim, meta significa amor e a rara significa alimentar a alma de É amor nutrição. A rara é, significa nutrição. ao pé da É letra. como se fosse a nutrição da alma, a nutrição não de forma de alimento, mas, por exemplo, o podcast que você escuta, ele tá te nutrindo de alguma forma, você tá consumindo aquilo. O livro que você lê, as pessoas que você convive, tudo que tá à nossa volta, ele nutre de alguma forma, seja para o bem ou para o mal. Então, e a palavra meta, que significa amor, juntando a gente quer dizer que é nutrir a alma com amor, se nutrir de amor, sabe? Então é isso. Ai, que significado especial, adorei. Muito lindo. E antes, quando a gente começou, a gente colocava até na descrição do nosso perfil do Insta o significado. E aí, com o tempo, a gente tirou, não sei nem se era bom voltar com isso, mas. Legal, mas eu gostei, achei muito, muito especial, com um significado muito simbólico, né? E nesse começo que vocês, assim, decidiram, entre aspas, largar tudo, eu não gosto muito dessa expressão porque a gente nunca larga tudo, né? Mas que vocês decidiram dar essa, assim, fazer essa mudança na vida de vocês, como que foi esse começo? Como que vocês escolheram um destino para ir? Como que vocês organizaram a vida, assim? Vocês tinham uma reserva financeira? Vocês simplesmente botaram tudo dentro de uma mochila e partiram? Como que foi isso? Bom, Bárbara, assim, na verdade, quando virou essa chavinha mesmo, né, de minimalismo, todo esse negócio que a gente falou, a gente pensou, bom, beleza, a gente então tem que pelo menos registrar as coisas que a gente vai fazer, né? Então a gente vai atrás agora, antes de tudo, de comprar equipamento, Porque a né? gente queria compartilhar, né, tudo isso. Então a nossa primeira viagem mesmo foi para Foz do Iguaçu, né, que é fronteira ali com o Paraguai, que o Paraguai é tipo Tem um preço Zona bom. Franca, né? Então eles têm imposto lá embaixo, então a gente foi comprar as coisas lá. E aí foi a nossa primeira viagem, assim. Então, a partir de lá, depois que a gente comprou os equipamentos, a gente falou assim, bom, antes de largar tudo, que nem você falou, né? Brincando, antes de largar tudo, a gente vai fazer um teste aqui no Brasil. Né? Vamos viajar ao Brasil, estamos aqui do lado de casa, aqui, qualquer coisa. O Brasil é grande, tem tanta coisa linda. Vamos viajar o Brasil todo primeiro e ver se a gente é para essa vida mesmo. Se a gente sabe economizar, se a gente sabe controlar nossos gastos, se a gente vai aprender fotografia, né? Porque foi assim uma aula de fotografia e tudo pra gente, né? Essa primeira viagem. Teve a questão do dinheiro. A gente foi se organizando aos poucos, juntando. A gente começou juntando. Acho que a dica que a gente tem que dar para todo mundo é: elimine os seus gastos, junte o máximo que você conseguir. Então, eu tinha um carro, eu vendi o meu carro. Então, o meu gasto com gasolina, documento, estacionamento, etc., acabou. Ganhei o dinheiro do carro, né? Vendi. Antes mesmo, na verdade, antes de vender o carro, eu comecei a dar carona pelo Waze. Não sei se você que conhece. legal! A gente começou a querer encontrar formas de ganhar dinheiro no nosso dia a dia. Então, eu comecei a vender roupas online, as minhas roupas online, dar carona com o meu carro que eu já tinha. Então, eu comecei a usar as coisas que eu já tinha. O Gabriel começou a vender os produtos que ele tinha na loja dele. Eu já tava com a cabeça de fechar a loja, né? Mas enfim, a loja em si tava dando prejuízo até na época, por causa do Covid, fechada, tudo. Aí peguei as coisas que eu tinha na loja e comecei a vender. Vendeu. Então a gente começou a se desfazer de talvez gastos depois que a gente não precisasse mais e eliminar o máximo possível. Então parar de comer tanto fora, ficou mais em casa nessa época também, né? Todo mundo em casa. E depois de tudo isso, de juntar um montão, o Gabriel morava em um apartamento que era dele, em São Paulo, e ele vendeu o apartamento. Então nós ficamos, depois que ele vendeu o apartamento, a gente foi meio que para casa dos pais, até antes de começar a viajar. Então, a gente conseguiu juntar bastante dinheiro.
que acho que é o essencial, assim, para você começar. Então, a gente começou dessa forma, juntando, começou a investir, já Então, investia, é né? que Começou a assim, colocar esse dinheiro mais ainda no a investimento. Bru falou uma coisa que, assim, até uma dica que a gente dá hoje em dia para quem pergunta: ah, vocês ganham bem com esse trabalho? Não é nem sobre ganhar, é sobre não gastar. Essa É, vida, ela é muito sobre não gastar. Quanto menos você gasta, mais você viaja. É tipo isso, mas porque você assim. tem. Então, e aí o que Uhum. você faz? Com os investimentos, com pouco ou muito, se você conseguir manter ali um rendimento passivo de alguma forma que te dê ali alguma coisa no mês, já vai te ajudar, entendeu? Claro. Né? Então a gente achou um Uhum. investimento passivo para o nosso dinheiro, né? E agora a gente viajou muito tempo com ele, né? Mas com o tempo a gente também. Mas a gente volta a falar sobre o financeiro depois, né? Para não atropelar os assuntos. Não, muito bom, muito bom. São ótimas dicas. Teve uma coisa que você comentou da questão de comprar os equipamentos, e era até uma curiosidade que eu tinha. Eu acho legal contar para os nossos ouvintes que muito do perfil de vocês é assim muito baseado nas imagens maravilhosas. Eu, assim, para mim a forma como eu identifico são fotos muito bonitas, são vídeos muito bonitos, bem produzidos, de altíssima qualidade. Então quem estiver ouvindo Obrigado. aí já entra no Insta para dar uma olhada. E eu queria saber quais equipamentos vocês usam, se vocês começaram com alguma coisa mais simples e depois foram fazendo um upgrade. Como que vocês organizaram essa parte? Olha, para falar a verdade, hoje, depois de quase 3 anos, nós usamos os mesmos equipamentos de quando a gente começou. Que Para falar a legal! verdade, usamos os mesmos, mas eu acho que a gente não começou fazendo coisa com celular, a gente já comprou a câmera e Não, mas eu quis acho que fazer tem muito uma isso. questão também de assim, todo mundo hoje em dia é meio que blogueiro, assim, né? Sim. Porque você tem seu celular, então a gente já tinha também experiência com celular. Né? Tinha que ter um Uhum. next level ali pra gente, sabe? Então, tipo, comprar Sim. uma câmera mesmo e tal. Então eu já vi, por exemplo, a Bru tinha vários destaques no Instagram dela que eram super lindos já. Eu até falava pra ela, nossa, meus seus destaques são tão bonitos. E, tipo assim, nem tinha Instagram junto nem nada, era o Instagram dela, pessoal. Mas eu acho que assim, é mais uma questão mesmo de a gente ter comprado equipamentos para isso, sabe? Não foi bem intencional, A sabe? nossa intenção sempre foi inspirar as pessoas por meio das imagens, eu acho. E a gente começou sem saber fotografar, sem saber filmar. A gente começou do zero, zero, zero. A gente não sabia Que mexer na legal câmera. isso! Não, a gente não sabia mexer na câmera, nada. E mas eu acho que assim, a nossa intenção já foi essa, sabe? A gente sempre teve a intenção de que todo o nosso conteúdo, tudo que a gente queria mostrar para as pessoas era inspirar para que elas pudessem viajar, conhecer, ou até mesmo quem não pudesse ir para aquele lugar sentisse ali mais perto, né, de algum determinado país. Mas eu acho que assim, uma outra dica é que você também pode fazer tudo isso com o celular, né? Hoje em dia tem tanto celular bom Muito, é. que a gente até estava conversando aqui antes de entrar o que era indispensável Aham. para as gravações, para levar com a gente nas viagens. Se a gente tivesse que escolher uma única coisa, acho que apesar de tornar mais profissional a câmera, o drone, as lentes, o celular é o melhor amigo que você pode ter, porque ele filma, ele tira foto, tem celular que dá para entrar na água, dá para, Aham. nossa, você joga o celular pro alto, pega, dá tudo certo. Então, assim, é muito bom, cabe no bolso, não tem Ele já problema, tá ali pronto para perigo. você postar também, É, né? Meu, e tem nossa. muita coisa de celular que bomba muito mais que câmera, assim, porque assim, a gente É, às vezes até faz um vídeo mais produzido e tal, mas ele acaba ficando mais longo, né? é. E às vezes as pessoas gostam de vídeos com cenas únicas, assim, tipo que o vídeo é Curtas, contínuo, dura 9 segundos, 10 segundos, o Instagram ele entrega entrega mais. mais. Mas a gente já superou isso aí do Instagram, a gente É. costuma fazer por amor mesmo, se o vídeo é longo ou não, a gente posta e é por isso. Mas assim, respondendo sua pergunta, mais na prática agora, os equipamentos que a gente tem a gente tem câmera profissional, né? Então ela vai com lente também, né? A gente tem três tipos de lente.
Então, é um equipamento mais profissional, no caso, para a gente fazer os vídeos. E o drone, né? Tem muitas cenas aéreas que a gente faz de drone, né? A gente acha super legal o drone, assim. Se a pessoa não quiser comprar uma câmera, já que ela tem o celular, é super válido, mas o drone dá um up no conteúdo, assim, principalmente viagem, sabe? Então, acho que é bem E dá legal. um tipo de imagem diferente, né? Tipo, foge do comum de uma gravação que qualquer pessoa consegue fazer com o celular ali na mão. O drone dá uma imagem, assim, mais impactante até, né? Eu adoro. Não, para É, viagem é perfeito. Para viagem fica lindo. tem muito visual legal que o drone pega que o celular não consegue, né? Então, vale a pena, assim. Se não quiser investir numa câmera, já que tem um bom celular, investir num drone. Para viajar, é ótimo. Essas imagens, assim, os conteúdos que vocês vão produzindo pelo fato de ter um cuidado mais especial, não só na própria captação, mas edição e essas coisas, vocês costumam postar com um atraso? Então, assim, tem muitos influenciadores de viagem que fazem isso, né? Estão, assim, vivendo, mas postando de coisa de 3 dias atrás. Como que vocês organizam essa parte? Olha, isso acontece. É difícil postar na hora. A gente já bateu muito a cabeça com isso, querendo postar na hora, sabe? Fazer uma coisa mais ao vivo. Porque às vezes é até mais legal ali, quando você posta nos stories, você tá no momento do que tá acontecendo, você tá postando, é mais emocionante. Mas é muito difícil manter isso. Porque a gente também posta muita coisa, por exemplo, no nosso Instagram, nos stories, com a câmera, vídeos que a gente edita. Então, é difícil você postar ao vivo assim, editando, né? Então, eu acho que a gente tem uns atrasos aí muito. A gente já teve atraso de 1 mês, eu acho, uma vez. Mas 1 mês. Mas Mas a gente consertou depois, a gente correu. E depois teve atraso de 1 semana, já teve atraso 2, 3. Mas geralmente, assim, é 1, 2 semanas no máximo. Justamente por isso. Porque também a gente consegue aproveitar o lugar. isso que eu ia falar. Além de, né? Porque tem muito isso. Se você filma, grava, edita, posta, nossa, não sobra tempo nem pra tomar banho. Então, porque assim, você tá querendo viajar pra aproveitar, né? Não só pra você criar Lógico. conteúdo, entendeu? Tem que ter. Você tem que entender isso também. tem que ter uma Pra misturinha. quem quer ser criador de conteúdo, tem que tomar cuidado pra não acabar virando escravo do conteúdo. Não, a gente já conhece pessoas que tiveram burnout de influenciador de viagem. Exatamente. E tipo assim, você fala, burnout de quê? Só viaja. Dele, tá na praia Só que, cara, é complicado, porque a gente já se pegou muitas vezes criando conteúdo, por exemplo, acordando cedinho antes do nascer do sol, criando, aí posta, edita, aí vai fazer um outro conteúdo, volta, faz de novo, e briga e volta, e não ficou direito, e aí vai até de noite assim, e quando você vê, você já tá chorando, você quer ir embora, você não aguenta mais estar lá, não conheceu nada, a comida que você pediu ficou fria, jogou no lixo. Aí falta uma última cena pra fazer, você tá chorando, só que você tem que sorrir no vídeo. Então não dá. Nossa senhora, então tem que ter equilíbrio. Sim, e eu acho que é uma cobrança também que os próprios influenciadores colocam neles mesmos, porque assim, eu enxergando do meu lado como consumidora, assim, eu não sei se vocês, por exemplo, agora na viagem de vocês, eu não sei se vocês estão fazendo agora, eu tô falando a viagem de vocês, mas assim, vocês podem estar em outro lugar já, então, assim, a forma como você conta no story faz com que a pessoa se envolva, independente de ter sido gravado ontem ou de ter sido gravado 2 semanas atrás, né? Sim, isso é verdade. Eu acho que assim, eu vejo, eu já vi muitas pessoas criticando um pouco isso, falando, ai, poxa, posta mais na hora, não sei o quê, até com outros influenciadores. Mas, cara, A qualidade cai também, né? Isso, eu acho que assim, não perde a verdade do que você tá postando, sabe? Você viveu aquilo, pelo contrário, você tá se organizando para postar uma coisa melhor, com mais informação. Às vezes na hora você não tá com internet boa, então é melhor você postar uma coisa mais organizada, bonita, informativa, do que postar qualquer coisa. Só quando são eventos realmente assim muito específicos, por exemplo, Ano Novo, tipo Natal, ou sei lá, Dia dos Namorados, né? A gente tenta postar ao vivo, se organizar,
né? Quer dizer, Dia dos Namorados nem tanto que a gente tá aproveitando também, né? Mas é isso que eu quero dizer. Tipo aniversário, né? Tipo, E pensando assim do trabalho de vocês em si, da parte burocrática e tudo mais, como que funciona as parcerias que vocês fazem com hotéis e parcerias de viagem no geral? Vocês que vão atrás, vocês recebem muitos convites. Eu acho legal isso para explicar, que era o que a gente estava comentando antes, para explicar para as pessoas que existe muito trabalho por trás de uma coisa que parece incrível, de uma vida que parece glamurosa, mas é trabalho, né? Claro, não, é verdade. É trabalho também, com certeza. Acho que é um trabalho prazeroso, mas é trabalho. Olha, como funciona? Muitas vezes, a maioria das vezes, nós vamos atrás das empresas, atrás dos hotéis. É muito difícil um hotel ou uma empresa vir assim. Acontece, claro. Mas a maioria nós vamos atrás. muitas vezes pelo destino também, né? Muitas vezes porque a gente escolhe um destino, entra em contato, procura onde a gente quer ir, com quem que a gente quer falar, onde a gente quer ficar. Mas a gente já recebeu o convite de hotel, Sim. um hotel na França, por exemplo, mandou mensagem: ai, quando vocês estiverem por aqui, fiquem aqui, não sei o quê, a gente queria convidar vocês, tal. O hotel era super legal. Hotel super legal. E a gente tava na Espanha, eu acho. E aí, não, a gente tava na Itália na época, ia pra Espanha, não ia mais pra França. Mas como a gente tava de carro, a gente falou, poxa, vamos passar por lá. Então deu certo. Então, assim, eu acho que. Mas é isso, assim, eu acho que a maioria, mesmo a gente que entra em contato. Aproveitando até esse gancho, assim, é engraçado que você entra nessa vida e as coisas vão acontecendo, sabe? É bem aquela coisa clichê mesmo, né? Tipo, que o universo vai conspirar a favor de quem tá trabalhando, sabe? De quem tá fazendo acontecer também. Total. Né? Então, por exemplo, teve uma época que a gente tava precisando de grana e, pum, do nada uma empresa mandou e-mail querendo fechar trabalho, sabe? Tipo, então vai acontecendo, sabe? Tem que ir dando as caras, se jogar mesmo, Acreditar. cara, e acreditar. Às vezes as coisas vêm mesmo, além de você buscar, entendeu? Agora, essa parte burocrática, assim, no nosso trabalho, a gente, claro, sempre assina contrato com as empresas. Com hotéis, a gente nunca assinou contrato, sempre só com empresas. Sempre boca a boca. A gente tem uma troca por e-mail. Geralmente, a nossa troca com os hotéis começa pelo Instagram, geralmente, e depois segue por e-mail. A gente manda uma proposta. Até porque o Insta é um super portfólio, né? Então é o que chama a atenção. Não, é a capa de tudo ali, a capa, o conteúdo, é tudo. É como se fosse você se apresentando para as pessoas, né? Você não precisa nem falar seu nome direito. Você passa no Instagram, a pessoa já conhece você por lá, né? Exato. Mas, enfim, para hotéis, a maioria dos trabalhos que a gente faz é de divulgação no nosso Instagram, pelos stories, pelo feed, postagens que a gente faz. E também a gente oferece um serviço de fotografia e videografia, né? Então a gente tira fotos, muitas vezes, dos ambientes, dos hotéis, fotos que a gente não posta no nosso Instagram, fotos nossas, fotos só minhas, só do Gabriel, de casal, etc. Mostrando as experiências dos hotéis, geralmente funciona assim. Para empresas, vai muito do que é a empresa, do que está combinando. Então, a gente já fez para a empresa de turismo, eles queriam promover uma cidade, então a gente foi até lá e filmou em vários locais da cidade, sem aparecer, sem postar no nosso Instagram, nas nossas redes, e só mandamos o conteúdo para eles. Às vezes tem outras que a gente só manda as fotos, tem outras empresas que, na verdade, a gente nunca mandou nada e eles quiseram só fazer uma parceria de postagem. Que a gente se divide muito bem, assim, meio que os hotéis, a gente não costuma cobrar, porque a gente costuma ir em hotéis que eles oferecem um serviço de qualidade ou algum serviço bacana, né, experiências, etc. Isso engloba na nossa viagem, na experiência de vida nossa. E para as empresas, a gente costuma cobrar, né, para fazer um tipo de serviço, é assim que a gente vai levando a vida, entendeu? É mais ou menos assim que a gente costuma dividir as coisas.
Mas eu achei muito legal que vocês comentaram essa questão dos hotéis, de assim, fornecer fotos e vídeos para eles, porque é uma forma que o influenciador de viagem pode trabalhar sem ser necessariamente criando conteúdo no próprio Instagram, né? É uma coisa que muita gente às vezes nem sabe que existe essa possibilidade. Às vezes você não precisa postar nada no seu Insta e só fornecer essas imagens e esses vídeos para os hotéis ou para agências de turismo, enfim, eu acho que isso é muito legal e que tem muita gente que às vezes nem sabe que existe essa possibilidade. Não, com certeza, eu acho que existe, assim, acho que o ideal para pensar é o que você pode oferecer, o que eu sei fazer de melhor, que eu posso oferecer para aquele hotel, para aquela empresa, seja ela qual for. Às vezes você é, sei lá, até influenciador de um outro segmento, de alguma outra coisa, ou às vezes você não é influenciador de nada, mas você é fotógrafo, não tem nem perfil no Instagram, ou você é designer, enfim. Eu acho que são muitas as possibilidades que hoje em dia existem para conseguir parcerias e contratos, assim, é bem legal. Certeza. E uma curiosidade que eu tava pensando aqui, eu queria muito perguntar para vocês, que vocês sempre colocam a legenda nos stories em português e em inglês. E eu queria saber se isso foi uma estratégia pensada por trás, ou se realmente vocês têm um público que fala inglês que é muito grande e por isso vocês queriam incluir também. É só uma curiosidade, tá? Claro. Que eu ficava sempre pensando, nossa, queria muito saber. Então conta pra gente. Olha, a gente começou postando só em português. E aí, quando a gente começou a viajar pro Egito, foi a nossa primeira viagem internacional, a gente fez bastante amizade lá. E várias páginas do Egito começaram a repostar o nosso conteúdo. Então, eles repostaram vídeos, fotos, e a gente começou a ter muita gente, até do Egito, ou ali de fora, conversando, mandando mensagem, interagindo com a gente. E nessa hora que a gente viu ali uma necessidade de, poxa, eu tô postando, a gente se dedica pra caramba pra postar os stories, pra colocar um conteúdo informativo, e muita gente aqui não consegue entender o que a gente tá falando. Então a gente começou a colocar essa legenda em inglês para alcançar também essas pessoas de fora, para que fosse um conteúdo para todos. Então a gente coloca em português, que é a nossa língua natal, né? Língua, como se fala? Até esqueci. Nossa, agora deu branco. Língua nativa? Isso, acho que sim. Língua nativa? Língua nativa. Também não sei se tá certo. Pode ser, mas a gente entendeu. Pode ser Natal também. Não, então, mas por ser a nossa língua principal, né? Nossa língua nativa, a gente coloca o português e inglês, que é que todo mundo aí, teoricamente, consegue entender mais fácil. Então, para alcançar todo mundo. E a gente, acredito até que talvez por conta disso, que a gente começou a ganhar muito seguidor de fora também. Não, mas Bárbara, eu vou te falar uma coisa. O conselho que eu dou para quem quer ser influenciador de viagem faça inglês. Porque assim, você globaliza seu Instagram e as oportunidades quando você for fechar com hotéis, por exemplo, ou principalmente, ou empresas, vão ser muito maiores. Você vai deixar de abrir seu nicho só para o Brasil e vai abrir para o mundo inteiro. Porque as hashtags, principalmente quando você está fora do Brasil, elas funcionam para o mundo inteiro, entendeu? Então é muito importante que você faça inglês. Qualquer um que queira fazer. Às vezes não precisa falar, né? A gente não fala inglês, morro de vergonha, queria começar a falar inglês, mas a gente escreve na legenda, então acho que funciona. Inclusive, tem até acho que uma menina que eu seguia, que ela era da Rússia, e eu adorava, adorava o conteúdo dela. Só que, cara, ela só falava em russo e a legenda era em russo. Então eu não entendia nada. Eu queria entender, eu queria saber o que ela tava falando, eu sempre pulava. Pulava os stories, parei de seguir ela, porque eu não entendi. Faz total sentido. O tradutor que o Instagram colocou agora não funciona muito. Às vezes dá certo. Às vezes, por exemplo, a pessoa coloca um texto, aí ele traduz, mas muitas vezes é alguma, sei lá, uma foto ou etc, que ele não vai traduzir, né, ao pé da letra também, entendeu? Então acho que vale a pena tentar traduzir, sabe? Nossa, não, eu achei essa dica fantástica, achei muito legal isso de usar outro idioma, principalmente o inglês, obviamente, né, porque é uma língua
que a maioria das pessoas, né, pelo mundo falam. Então, achei isso muito legal. Não é bom. Antes da gente finalizar o nosso episódio, fazer a dinâmica final, que eu sempre faço com todos os Oba, tô convidados. ansiosa pra essa dinâmica. Mas antes dessa dinâmica, eu quero finalizar com uma perguntinha pra vocês. Eu queria saber quais destinos desse tempo agora que vocês estão na estrada, quais destinos vocês mais gostaram de conhecer e quais vocês ainda querem muito ir ali, assim, sei lá, nos próximos meses ou anos. Ai, tá bom. Olha, pra mim, o que eu mais, assim, um destino que eu tenho no meu coração é a Tailândia, porque foi um momento, assim, que eu senti que eu aproveitei, eu amei as pessoas, todo mundo muito sorridente, receptivo, amoroso. Nossa, assim, foi um lugar que eu senti que você não precisa de muito. Sabe aquela coisa que você vê que as pessoas vivem com pouco, mas vivem felizes? Isso pra mim mexeu muito assim comigo. Além de ter muita beleza natural, praias maravilhosas, a comida é maravilhosa, o preço é maravilhoso, tudo lá assim, o preço é bem baratinho, nossa, é muito bom. Então pra mim a Tailândia, mas também tiveram assim 2 lugares que eu também não esqueço, que é o Havaí e o Alasca. Também foram viagens inesquecíveis acho que pela diferença, né? Foram lugares únicos. No Alasca a gente viu urso, viu geleira, muita montanha, beleza natural, uma paisagem diferente. Estilo de vida. Estilo de vida. No Havaí, nossa, montanhas lindas e golfinho. Eu lembro que teve um dia no Havaí que a gente fez um passeio de barco, que a paisagem era tão linda, mas era tão linda. Era cercado por montanha, um mar maravilhoso, a cor do mar, golfinho passando. Aí era uma cachoeira caindo da montanha dentro do mar, na caverna. Era um filme, praticamente. Era um paraíso que vocês E eu estavam. lembro que eu chorava. Eu tava dentro do barco e eu chorava de lindo, assim, de tão lindo que era aquilo. Então, são lugares que eu não vou esquecer. Muito remoto, assim, é tipo 8 horas dos Estados Unidos. Los Angeles, e 8 horas do Japão, tipo, é no meio do oceano, né? É muito inesquecível difícil de ir, assim, então a gente tá muito feliz de estar lá. Acho que é um dos lugares que pra você também, né? Com certeza. E lugares que nós queremos ir? Bom, a gente tem o sonho maluco, assim, a gente tá número 1 hoje, eu acho que é Austrália e Japão, né? Nossa, Japão, meu Deus. Austrália também. Então, Nova Zelândia, claro. Nova Zelândia. Esses 3 eu acho que é o triângulo de 2023 agora. Tomara, Deus, nossa. Que Deus nos ajude. Ai, adorei. E vai sim, porque vão conseguir muitas parcerias e vão pra lá. Tomara, meu Jesus. Eu nem me toquei que eu fiz essas perguntas e elas participam da nossa dinâmica final. Então, assim, vou já dar falar as perguntas da nossa dinâmica final e aí se alguma resposta for diferente, vocês avisem. Mas vamos lá. Uma viagem inesquecível. Mas tem que escolher uma só? Tem que escolher uma só. Pergunta dificílima. Tá, pode ser Alasca, então. Ou Havaí. E você? Tem que falar a primeira que vem na cabeça. Havaí, então. A segunda pergunta da dinâmica, eu acho que a resposta de vocês vai ser meio óbvia, mas pra continuar com o padrão dos episódios, eu vou fazer a pergunta de qualquer jeito, que é a companhia preferida de vocês pra viajar. Olha, infelizmente é o Gabriel. Por falta de opção. Por questões trabalhistas apenas, profissionais, somente por isso é essa resposta. Melhor companhia. Amei. E a última pergunta é o destino dos sonhos, mas eu acho que o combo que vocês falaram de Austrália, Nova Zelândia, Japão, eu acho que eu vou aceitar uma resposta com 3 lugares. Tá não tem bom, problema, porque eu achei que tá valendo. Não tem como, tem que ser de 3. Tá difícil de decidir assim. Mas tá bom, aceita tá os 3. valendo com essa. Aceitei, tá aceitado, tá ótimo. Adorei os destinos. Biel, Bru, mais uma vez, super obrigada por terem participado aqui do Por Onde Andei. Eu adorei escutar um pouquinho das histórias de vocês e bastante sobre o trabalho de vocês. Eu acho que isso vai ajudar muita gente que tem interesse em trabalhar no setor de viagem, seja como influenciador ou de
formas diferentes, né? Que eu acredito que muitas pessoas que escutam aqui o Por Onde Andei têm interesse nessa parte de, assim, profissional mesmo, muito além da Claro. viagem, do lazer em si. Então, mais uma vez, super obrigada por participarem e divulguem o perfil de vocês, o trabalho de vocês, onde a galera pode acompanhar. Obrigada, Bá. Muito obrigada. Obrigada, pessoal que está nos ouvindo. Sigam no Instagram, @metahara, com 2 T's e com H. É difícil, mas vocês acham Meta com 2 T's, H-R-A-A. Dá pra Qualquer achar. dúvida vai estar no título desse episódio. Ai, então, pronto. assim, Já facilita. resolveu o problema. Metahara. E se tiverem qualquer dúvida, se quiserem perguntar também, conversar, estamos sempre dispostos a ajudar todo mundo que quiser, convidar todo mundo para viajar com a gente. E muito obrigada, Bá, Por Onde Andei. Siga o Instagram do Por Onde Andei também, que, tem muita coisa bacana também, né? Com certeza. A gente vai divulgar também para os nossos seguidores. Com certeza. Né? Então, muito obrigada pelo carinho e por ouvir um pouquinho da gente aqui, das nossas atrapalhadas. Maravilhoso. Obrigada. Mais uma vez, super obrigada. Agradeço também aos nossos ouvintes e a gente se vê no próximo episódio do Por Onde Andei. Um beijo e até mais. Um beijo.